Nossa! Ai, trabalhei demais hoje! E aí, galerinha? Como é que vão vocês? Nossa, eu tava ali fazendo uma faxina dentro de casa e tá! Esse tempo de Covid-19, a gente tem que deixar tudo limpinho, bem faxinado, lavar bem as mãos. Vocês estão lavando bem as mãos? Não esquece não, hein? Deixar as mãozinhas bem limpas. Vocês acreditam que no tempo de Jesus, as pessoas costumavam lavar os pés quando iam visitar os outros? Mas não lavavam os pés só antes de sair de casa, não. Quando eles chegavam na casa de um amigo, de um parente, eles tinham o hábito de, antes de entrar dentro de casa, eles tiravam as sandálias, porque naquele tempo eles andavam de sandálias, era tudo muito empoeirado, mais poeira do que a gente vê para cá fora, porque não tinha esse calçamento que a gente tem aqui não. Então, era tudo muito empoeirado, e antes de entrar dentro de casa, eles pegavam uma bacia, colocavam essa bacia e lavavam os pés. Um empregado da casa, um ajudante da casa, ia lá na porta receber a visita e já ia com uma toalhinha e com uma bacia para lavar o pé das pessoas. Engraçado isso, né? Pois é, hoje em dia a gente está tendo que tomar muito cuidado também de lavar bem as mãos, de limpar os pés antes de entrar dentro de casa, porque o tal do coronavírus pode estar por aí em qualquer lugar, né? Pois é, isso tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Não é à toa que eu estava ali limpando minha casa para deixar limpinha, sem poeira. Mas a história de hoje, ela conta sobre Jesus. E Jesus ele fez uma coisa bem diferente do que era costume naquele período. Depois da nossa primeira história, que Jesus teve aquela entrada triunfal, entrada de rei, cheia de celebração lá em Jerusalém, Jesus ele queria comemorar a Páscoa com os seus discípulos. Jesus sabia que já estava chegando a hora dele morrer, dele ser levado para aquela cruz. E Jesus ele queria ter uma despedida com seus discípulos, seus melhores amigos. E aí Jesus então quis que fosse tudo preparado com muito cuidado, chamou os discípulos, mandou alguns ir assar os pães, outros irem buscar algum elemento que precisava. E a Páscoa naquele período era uma festa que eles comemoravam a saída deles, a libertação da escravidão de quando eles estavam no Egito há muitos anos atrás. Mas desde que isso aconteceu, em obediência a Deus, eles comemoravam a Páscoa todo ano. E era uma semana inteira de festança. E Jesus não queria fazer diferente. Jesus então chamou os discípulos, mas antes de comemorar a ceia, Jesus fez uma coisa. Jesus amarrou uma toalhinha na cintura, pegou uma bacia e sabe o que Jesus começou a fazer? Vou mostrar para vocês. Vem cá, crianças, me ajudam aqui, por favor. Senta aqui. Mais pra cá, filho. Pedro, senta aqui, ó. Senta aí. Vai, calma, espera aí. Filha, chega pra cá. Calma que a mamãe vai arrumar. Chega pra cá, Pedro, mais pra cá. Olha só o que Jesus fez com os discípulos. Jesus começou a lavar os pés de todos os discípulos. Tá gostando da água, filho? Tá? Dinossauro também tá lavando os pés até do dinossauro. E Jesus, gente, fez isso com discípulo por discípulo. Mas alguns deles ficaram meio assustados com aquilo que estava acontecendo. Dá o pezinho aqui, filha. Vamos secar agora. Aí, vocês gostaram de lavar os pezinhos? Sim? Pode descer o pé para lá, Pedro. E o discípulo Pedro, justamente Pedro, ficou assustado. Pode ir lá agora, meus amigos? Meus amores. Obrigada, viu? Pronto. Os discípulos, gente, ficaram assustados com aquilo, porque aquela era uma atitude de um servo. Como eu falei, era um empregado da casa, um ajudante da casa, um escravo que lavava os pés das pessoas que estavam chegando na casa. Então, quando Jesus fez aquilo, ficou meio estranho, porque Jesus tinha acabado de entrar. Lembra da história da entrada triunfal de Jerusalém? Que Jesus entrou montado num cavalo, num burrinho,
e que as pessoas clamavam e cantavam para ele, aclamando Hosana ao Rei, glórias a Deus. Lembra disso? Então, os discípulos ficaram achando aquilo estranho, porque Jesus estava tendo uma atitude agora de servo. Parecia que era humilhante para Jesus fazer aquilo. Mas, na verdade, o que Jesus queria ensinar é que a gente deve servir uns aos outros. Jesus achou uma boa forma de servir aos seus discípulos naquele momento. Ele queria deixar um exemplo de que servir aos outros, de que ajudar os outros é uma coisa legal. E Jesus, depois de ensinar isso, lá em João capítulo 13, no versículo 17, João fala assim, ó: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus deixou o exemplo de servir uns aos outros. Jesus deixou esse exemplo para que a gente seguisse. Nós somos discípulos de Jesus. E como você pode servir uns aos outros hoje? Como você pode servir as pessoas ao seu redor, na sua casa? Pensa um pouquinho aí, vai pensando. O que você pode fazer para ajudar a mamãe? O que você pode fazer para ajudar o papai? O que você pode fazer na sua casa para ajudar? Jesus, ele achou uma forma de servir os discípulos, que foi lavando os pés deles. E foi uma atitude de amor, uma atitude de humildade, que os discípulos ficaram admirados. Então, o que você vai fazer para deixar a sua família admirada hoje? Vocês vão fazer o seguinte, todos aí vão pegar um papelzinho, uma caneta, uma canetinha, vai escrever nesse papelzinho alguma atitude que você pode ter para ajudar uns aos outros aí na sua casa. Depois que fizer isso, vocês vão pegar esse papel e vai colar na porta da geladeira, na porta do quarto, na porta do guarda-roupa, em algum lugar bem visível na casa. Porque todo mundo vai saber que você vai ajudar com aquela tarefinha dentro de casa, tá? Quero saber depois quando a gente voltar para a igreja, vocês vão me contar como que foi essa tarefa dentro de casa, tá? Se alguém quiser conversar comigo depois também me contando, eu vou gostar de saber. Qual que é a atitude que você escolheu para servir as pessoas na sua casa? E essa atitude não precisa ser só dentro de casa. Você pode servir as pessoas na escola, você pode ajudar as pessoas na sua igreja, tá? E eu vou sugerir para vocês de assistir um vídeo bem legal, que é um DVD do Diante do Trono, que chama Samuel. Tem uma música lá que fala justamente sobre isso. O que é que eu posso fazer por você? Então, depois que terminar o vídeo, pede a mamãe e o papai para procurar aí também no YouTube o vídeo de Samuel e vocês vão ver essa musiquinha lá. Muito legal. Então, beijo. Tchau.